Olá, turma. Bom dia. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os climas da América. O que nós temos aqui é um mapa mostrando para vocês essa grande extensão no sentido norte-sul do continente americano. E um dos traços marcantes desse continente é a sua grande extensão territorial, ocupando os dois hemisférios. Devido à grande extensão, norte-sul sofre a influência de vários fatores do clima. E a gente vai destacar aí alguns fatores, que é a latitude, altitude, maritimidade, correntes marítimas e massas de ar, assuntos estudados nos anos anteriores. E para quem não lembra o que são massas de ar, vou soltar um pequeno vídeo para vocês relembrarem sobre as massas de ar. Massas de ar correspondem a imensos volumes de ar com temperatura, pressão e umidade semelhantes em seu local de formação ou de origem. As regiões formadoras de massas de ar são os oceanos e mares, os grandes desertos quentes e frios e os grandes planícies. As massas de ar oceânicas são úmidas. As massas de ar continentais são secas, menos nas áreas de florestas tropicais e equatoriais, onde as massas de ar formadas são quentes e úmidas. Quanto à pressão, por alta pressão e por baixa pressão. As massas de ar de baixa pressão se formam nas regiões quentes, onde o ar é mais leve e é mais influenciado pelo ar frio das altas pressões, como no caso das de ar polar, formadas na Antártica, fria, de pouca umidade, que se deslocará para as áreas de baixa pressão, ou quentes. Esse episódio indica a chegada de uma frente fria. Quanto à temperatura, as massas de ar são quentes e frias. As massas de ar quentes são formadas nas baixas e médias latitudes, equatoriais nas baixas e tropicais nas médias. Já as massas de ar frias se formam nas altas latitudes, ou seja, nas áreas polares do norte e do sul. Vamos então falar um pouco sobre os climas do nosso continente americano. Primeiro, climas quentes e úmidos. Eles são controlados pelas massas de ar quente, se formam nas baixas latitudes, não há estações frias aqui. A temperatura média do mês mais frio é superior a 18 graus. É cultivo de plantas tropicais como café, cana-de-açúcar e algodão. Ou seja, nessas áreas aí, o que a gente consegue plantar são poucas plantas, no caso aqui são plantas tropicais, que conseguem se adaptar bem a esse tipo climático. E entre os climas quentes e úmidos podem ser destacados dois tipos. O primeiro tipo é o clima equatorial. Esse clima aqui é um clima de regiões intertropicais. Ocorre na região da linha do Equador. São áreas de baixa latitude, possui altas temperaturas e alta pluviosidade, que são as chuvas. Outro tipo também que encontramos nessas áreas é o clima tropical. É um clima quente que abrange a região próxima aos trópicos de Câncer e de Capricórnio. Podemos dividi-lo em dois tipos diferentes, o clima tropical úmido e o tropical seco. E outra coisa importante é que o clima tropical é uma espécie de faixa de transição entre o clima equatorial, excessivamente úmido devido à alta quantidade de chuvas, e também o clima desértico, excessivamente seco. Por isso, ele apresenta intensas variações em suas características. Os climas áridos também são encontrados no continente americano, e as características desses climas áridos são chamados assim por falta de chuva. A escassez de chuva nesse tipo climático estão associados às correntes frias da Califórnia e do Peru e também às elevadas altitudes das proximidades da costa. E quais são os climas que se destacam nesse tipo climático, de aridez? O primeiro aqui é o desértico, também chamado de clima árido. Caracteriza-se por apresentar menos de 250 milímetros de chuva por ano, tá? Então, é uma estação quente e seca, as temperaturas médias mensais são elevadas, as amplitudes térmicas diurnas são extremamente elevadas e também há ausência de precipitação. Todos os meses são secos. Ocorrem também ventos fortes e as chuvas são raras e irregulares.
Ô, climinha difícil, hein? O clima semidesértico, as chuvas aqui são anuais, variando entre 250 e 500 milímetros. Também faz parte aí do clima árido. Climas das latitudes médias são controlados pelas massas de ar quente e também massas de ar frio, só que eles vão alternando sua influência durante o ano. E os climas encontrados dentro desse tipo é o clima temperado e o subtropical, sendo que o temperado apresenta as 4 estações bem definidas, com verão quente, inverno frio e 2 estações de transição, que é o outono e a primavera. Já no subtropical, apresenta invernos menos rigorosos do que no clima temperado. O clima subtropical seria uma espécie de clima temperado quente, tá? É um intermediário entre o tropical e o temperado. Já os climas frios são climas das altas latitudes. Tem grande influência das massas de ar polar, aquelas massas que nascem lá nos polos, que são muito frias. E os tipos climáticos que encontramos então nos climas frios são clima frio, né? Onde a queda de neve acontece de 3 a 6 meses no ano. O clima subpolar, mais da metade do ano há presença de gelo sobre o solo. O clima polar, que predominam temperaturas negativas ao longo do ano. E o frio de montanha, a temperatura diminui conforme a altitude aumenta. Então, se no primeiro você tem aí a neve de 3 a 6 meses, já no clima subpolar você já vai ter na metade do ano. E no clima polar, as temperaturas são negativas durante todo o ano. E essa de montanha, quanto mais você for subindo, mais frio vai sentindo. Esse mapa aqui é o mapa dos climas e correntes marítimas da América. Vocês podem perceber as cores e a legenda. E aí você pode me perguntar, professora, mas onde na América ocorrem esses tipos climáticos que você falou? Vou dar o exemplo pelo menos de 1 ou 2 lugares. Vamos lá. O equatorial. Você vai encontrar o equatorial na Amazônia. O clima tropical você vai encontrar no centro do Brasil. Já o subtropical você vai encontrar no centro e leste dos Estados Unidos. O desértico no sudoeste dos Estados Unidos. O clima temperado nós iremos encontrar no sul do Chile e da Argentina. O clima frio já vamos encontrar no centro-norte e nordeste do Canadá. Já o clima de montanha esse tipo climático na região andina e montanhas rochosas, e o clima polar no extremo norte do Alasca e do Canadá e ilhas do Ártico. Agora eu vou te dar um tempo para que você primeiro possa ler das páginas 57 a 59, marcar o que considerar importante, que foi falado também, e depois você vai fazer a página 59 do seu livro, do livro grosso, e depois o caderno de atividades, páginas 63 a 67. Qualquer dúvida, é só me chamar aqui no privado. E aí depois eu volto para a gente poder fazer a correção, beleza? Então, mãos à obra.